Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, acerca da marca da besta, descrita no livro de Apocalipse, que será posta sobre a testa do homem. Nada tem a ver com um microchip sendo implantado por baixo da pele. Muito menos tem a ver com o número 66, representado pelo imperador Domiciliano. Nada tem a ver com queda do templo no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Todas essas descrições são descrições humanas. Tudo isso é uma simbologia, mas a realidade espiritual nada tem a ver com simbologia. Um exemplo perfeito. Todos os eventos históricos descritos nas Escrituras é uma representação do que deve ocorrer a nível espiritual com cada um de nós nos dias de hoje. Prova disso é que afirmou Cristo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isto é válido até os dias de hoje, simplesmente porque o mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Ou seja, o mestre nos ensinou a cumprir as Escrituras. Em outras palavras, nada tem a ver a marca da besta com a queda de Jerusalém no ano 70. Nada tem a ver com o imperador Tito, o imperador Domiciliano e assim por diante. Nada tem a ver com o microchip que será colocado no futuro, pois tudo isso está ocorrendo exatamente agora. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que os seres humanos estão equivocados. Que a marca da besta e a marca de Deus nada tem a ver com descrições humanas. Aí você vai afirmar: como assim marca de Deus? Você não sabia? Que a marca de Deus também é colocada também na testa? Assim como a marca da besta é colocada na testa dos homens, a marca de Deus também. Veja, o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 a 6. E disse o Senhor ao querubim, ao homem vestido de linho: passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Passai pela cidade após ele ferir, não poupes, mata velhos e jovens, virgens e crianças, e mulheres até exterminá-los. Aí você vai afirmar: mas isso é uma representação do que ocorreu no ano 70? Bingo! E daí? Isto tudo deve se cumprir também a nível espiritual sobre a sua vida. Tudo que está registrado nas Escrituras é uma representação do que deve ocorrer a nível espiritual. O registro histórico descrito nas Escrituras é apenas uma representação do que deve ocorrer, repito, a nível espiritual sobre a sua vida. Não sei se você compreendeu. Disse o Senhor: marca com um sinal na testa dos homens justos, para que estes não experimentassem a morte. O oposto da besta, pois o sinal da marca da besta representa justamente a destruição do homem. Mas a pergunta que se levanta é: o que exatamente é a marca de Deus e a marca do diabo? Vamos ver? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Os justos receberão o nome de Deus na testa. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz: a quem vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus será escrito na testa dos justos. Ao passo que o nome do diabo, que é a marca da besta, também será marcado na testa dos homens. Mas como eu disse, que marca é esta? Que nome é exatamente este? Veja bem, estamos falando a nível espiritual, amigo. Nada tem a ver com um nome, com uma letra. Tem a ver com se reconhecer através do corpo ou se reconhecer através do espírito. O ser humano que passa a se reconhecer através do espírito recebe um novo nome, o nome de Cristo. Pois uma vez que você passa a se reconhecer através do espírito, você não pode experimentar a morte. Por isso, disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Uma vez que você passa a se reconhecer através de Cristo, você passou da morte para a vida, pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando isto ocorrer,
você não poderá mais morrer, porque você terá recebido o nome de Cristo. Este nome estará na sua testa, ou seja, você estará consciente de ser o próprio Deus em manifestação. Porém, o contrário é a própria morte. Se reconhecer através do corpo é a marca da besta. Pois quem se reconhece somente através do corpo está se reconhecendo através da morte. Inevitavelmente, quem se reconhece através do corpo tem já o nome da besta, escrito aqui na consciência. Uma vez que você passa a se reconhecer conscientemente somente através do corpo, automaticamente você irá experimentar a morte. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18, diz: Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos a receberem a marca da besta, seja na mão direita ou na testa. E esta marca, veja, exatamente o que é. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. E assim condenou Deus o pecado na carne, sobre aqueles que estiverem com a marca da besta. Esses experimentarão a morte. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Essa marca da besta é inimiga de Deus. É a própria morte. Se reconhecer através do corpo é a morte. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Também no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: Então, será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Sim, a besta, o falso profeta, o iníquo. É justamente o corpo, se reconhecer através do corpo, é a própria morte. Veja, meu amigo, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Cristo, vós sois filhos do diabo. O ser humano que se reconhece através do corpo tem a marca da besta. A marca da besta é a própria morte. A morte é se reconhecer através do corpo. A vida é se reconhecer através de Cristo. Quem tem o nome de Cristo, ou seja, na testa, está consciente de ser o próprio Deus em manifestação. Este não passará pela morte, pois compreendeu que é um espírito e não a carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26, está escrito: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Como exatamente você destrói a morte? Recebendo a marca de Cristo, recebendo o nome de Deus na testa. A testa, esta marca, simboliza a consciência de Deus desperta no homem. Pois no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13, diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através de Deus é a vida eterna. Se reconhecer através de Deus é receber o nome de Deus na testa. O contrário também é verdadeiro. Se reconhecer através do corpo é receber a marca da besta. Pois estes passarão pela morte, mas os justos herdarão a vida. Livro de Colossenses, repito, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando isto ocorrer, você terá recebido o seu novo nome, o nome de Deus. Pois o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, diz: Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. O ser humano que recebe este novo nome não pode mais morrer, pois foi marcado por Deus. Esta marca é justamente o despertar do espírito na carne. Porém, aquele que não desperta do espírito continua se reconhecendo através do corpo. O corpo inevitavelmente irá morrer. Esta é a morte, deixar de se reconhecer através da vida. Por isso, que no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 36, diz: Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Uma vez que você passa a se reconhecer através do Espírito, você não pode mais morrer, simplesmente porque você se tornou um com Deus. Esta é a marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se reconhecem através do Espírito, ao passo que os filhos do diabo se reconhecem justamente através da carne, que milita contra o Espírito. Esta é a morte. Se reconhecer através do corpo é deixar de se reconhecer através da vida. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, acrescentou Jesus: O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. O Espírito é eterno. O Espírito não morre, mas a carne está condenada a retornar ao pó da terra, meu amigo. Veja bem, não sei se você está compreendendo exatamente o que é a marca da besta e a marca de Deus. Veja, você não é o corpo.
O corpo é a marca da besta. Se reconhecer através do corpo é ser marcado para morrer, pois o corpo foi predestinado a retornar ao pó da terra. Você precisa deixar de se reconhecer através do corpo, pois você não é o corpo, e sim o Espírito de Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Quer que eu prove? Sim, eis-me aqui, é claro que eu vou provar. Veja, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Como assim? Deus, ele era, ele é e ainda vai ser? Ele vai ser exatamente o quê? Quem ele era? Vamos ver? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele quem? Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Como assim? Somente na pessoa de Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus? Bom, então, a partir de agora entremos em um dilema. Pois toda a plenitude de Deus se encontra corporeamente através de você. Sim, veja, o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, se o Espírito de Deus habita em você, e no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, disse Paulo, o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e todas as gerações, isto é, Cristo em vós. Bom, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Cristo também. E no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 21, diz: Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino dos céus está dentro de você, o Espírito de Deus se encontra em você, o próprio Cristo está em você. Logo, podemos entender que toda a plenitude de Deus, tudo que há de mais sagrado, tudo que há de divino, se encontra corporeamente na sua pessoa. E isto não há como negar que você é o próprio Cristo. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Isso significa que você é o próprio Deus dormindo na carne. Pois toda a plenitude existe corporeamente através do seu corpo. Através do seu corpo está o Espírito de Deus. Disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde? Através do seu corpo. Corporeamente, através da sua pessoa, existe toda a plenitude de Deus. E repito, disse Paulo, pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, repito, capítulo 1, versículo 8, recapitulando, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir. O Senhor, ele era os outros seres humanos. Ele era o homem Jesus naquela ocasião. E ele continuou sendo assim por toda a eternidade. Você ficou meio confuso? Veja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, se o Espírito de Deus habita em você, é porque você é o próprio Deus dormindo na carne. Até porque no Evangelho de João, capítulo 16, e no versículo 28, diz: Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Aí você vai afirmar: mas essas são as palavras do homem Jesus? Sim, que se aplicam exatamente sobre a sua vida. Pois nada há novo que se faz debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Repito, saí do Pai, disse Cristo, e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. É exatamente isso que ocorre com você, pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Bom, se Deus enviou o seu Espírito, então você foi criado, então podemos entender que você veio do céu. E disse Jesus: Saí do Pai e vim ao mundo. E disse ele: outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Veja bem, o Espírito de Deus, você veio de Deus e entrou no mundo, mas uma vez que o seu corpo vier a retornar ao pó, você voltará a Deus, da mesma forma que Cristo saiu do Pai e vinha ao mundo, outra vez você deixará o mundo e retornará ao Pai, pois você é o Espírito de Deus e não o corpo. E sim, outra vez você deixará o mundo e irá retornar ao Pai. Pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente o homem Jesus era antes de Abraão? O homem Jesus é que não podia ser, pois o homem Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Ele era o Espírito de Cristo, o próprio Deus.
que é a sua identidade. Pois no livro de Salmos, repito, no capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a veste do Espírito. E se você é justamente o Espírito, não há como negar que você era e ainda há de ser. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último. Sim. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito, se desdobrando através de todos. Todos nós somos exatamente este Espírito de Deus que era, que é e que há de ser. Então, você tem reencarnado através de vários corpos até aqui. E não só isso, você é todos os corpos humanos. Simultaneamente, 8 bilhões de pessoas estão vivas sobre a face da Terra. E sobre essas 8 bilhões de pessoas, há o mesmo Espírito, o Espírito do Deus vivo, se desdobrando através de todos. Este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz: Eu e o Pai somos um, disse o homem Jesus. E é exatamente isto que você é com Deus. Prova disto, para finalizar, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, se você vive, se move e existe através da pessoa de Deus, é porque você e Deus são um só. E é exatamente isto que você é, o próprio Deus dormindo na carne. Pois Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é exatamente você, que é o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, tu que dormes. A marca da besta é se reconhecer através do corpo. Se reconhecer através do corpo é ser selado para a morte. Você passará pela morte, uma vez que você não vier a despertar do Espírito de Cristo na carne. Mas todo aquele que desperta do Espírito de Cristo na carne, derrota a morte. Pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através do Espírito de Deus é receber o nome de Deus gravado na testa. O oposto é se reconhecer através da morte. Esta é a verdade. Até o próximo vídeo.